Olá, pessoal! Meu nome é Catiele e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar sua árvore de ativos utilizando no software de manutenção Melvin. Então, antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho o que é essa árvore de ativos, né? A árvore de ativos ela é uma estrutura que engloba desde suas filiais até os seus processos produtivos, seus setores, né? Seus equipamentos, conjuntos e subconjuntos. E é necessário fazer esse cadastro aqui dentro do sistema Melvin para que a gente consiga abrir nossas ordens de serviço, como também construir nossos planos de manutenção e gerar nossos indicadores de desempenho. Você vai fazer esse cadastro aqui dentro do Melvin em 5 níveis organizados hierarquicamente, onde estão divididos da seguinte forma. O primeiro nível você vai cadastrar a sua unidade, a sua filial. O segundo nível, a área ou processo produtivo, né, um setor que você tem nessa filial, nessa unidade, né? O terceiro nível, você vai cadastrar os seus equipamentos em si, né, que você tem nesses setores, que é os seus ativos. O quarto nível, você vai cadastrar conjuntos e sistemas que você tem nesses equipamentos. E no quinto nível, subconjunto, subsistema que você tem nesses conjuntos, tá bom? Então, vou mostrar para vocês a partir de agora como fazer isso. Aqui a gente já está, né, na tela do Melvin. E vocês vão vir aqui, então, em menu, ativo, árvore de ativos. Aqui vai aparecer para você o nome que você cadastrou quando você adquiriu o software, né? Então, aqui para mim está Mel Oficial, que é o nome aqui da minha base teste. Porém, você vai clicar aqui se você quiser também tá alterando essa descrição ou adicionando também outras informações, como razão social, nome fantasia, seu CNPJ, endereço, cidade, estado, e-mail e telefone. Você também pode colocar aqui a logomarca da sua empresa, né, uma imagem. Quando você coloca essa imagem, ela vai aparecer em todas as suas ordens de serviço impressa, como também alguns relatórios. E é opcional se você quiser fazer isso, tá? Então, vamos começar aqui. Então, você clica aqui, né, no nome da empresa para você adicionar, né, os níveis relacionados a ela. Então, como eu disse, o primeiro nível, você vai cadastrar a sua unidade, né, a sua filial. Você vem aqui adicionar o nível e aqui você vai colocar o tag e a descrição desse nível que você está criando. Aqui, o tag, você pode colocar até 5 caracteres, né? Pode ser letras e números, como, por exemplo, nessa demonstração, eu vou cadastrar uma unidade Goiás, então, eu vou colocar aqui um tag UNG 01, por exemplo, que significa Unidade Goiás 01. Aqui nesse nível de filial, você também tem a opção de colocar endereço, cidade, estado, e-mail, telefone e CNPJ. Feito isso, é só você vir aqui em salvar. Salvo com sucesso, né? Apareceu aqui a mensagem, porém, como você pode observar, ela ainda não apareceu aqui. Então, para você habilitar essa visualização na sua árvore, você tem que ir aqui em menu, pessoal, gerenciador de permissões. Você vai selecionar aqui o seu usuário em que você está realizando esse cadastro, no caso, estou selecionando aqui o meu, e vai procurar aqui, ó, essa unidade que você acabou de criar, essa filial. Então, foi essa daqui, eu vou selecionar, vou marcar ela e vem aqui em salvar. Salvo com sucesso, né? Apareceu a mensagem. Feito isso, ela vai habilitar para você a visualização aqui na sua tela de ativos, né? É só você voltar aqui em menu, ativos, árvore de ativos, que ela já apareceu aqui para você. Se você quiser saber mais sobre o que é o gerenciador de permissões e como ele funciona, não perca o nosso tutorial sobre esse tema, beleza? Então, aqui já habilitei, né, lá no meu gerenciador de permissões, e agora ela já aparece para mim, a minha primeira filial que eu cadastrei, meu primeiro nível. Então, clicando aqui em cima, você vai adicionar, né, os próximos níveis que está relacionado a essa filial. Então, cliquei aqui, apareceu para mim aqui a opção, né? Aqui ainda, depois de criado, você consegue adicionar uma documentação dessa filial, tá? Se você quiser, é só você clicar aqui em anexar, colocar descrição. Mas agora eu já vou adicionar aqui o meu segundo nível. Vou colocar aqui também da mesma forma, vou criar um tag e uma descrição para esse segundo nível, que vai ser minha área e meu processo produtivo. Nessa demonstração aqui, vou cadastrar alguns processos, como, por exemplo, eu vou cadastrar um setor que se chama máquinas de transporte e içamentos. Vou salvar.
Feito isso, já criei aqui o meu primeiro processo produtivo. Vou criar mais um. Só você clicar aqui de novo em cima do nível de filial para você adicionar mais níveis, né? Mais é, áreas, mais processos. Então, você clica aqui em adicionar nível. Por exemplo, também vou criar um outro setor que se chama laboratório industrial. Vou colocar um número aqui também para seguir o mesmo padrão, mas não precisa. Se você não quiser, não precisa. Só você vir aqui agora e salvar. Vou criar mais um aqui. Por exemplo, administrativo, mas poderia ser o seu setor de produção, pode ser qualquer um, tá? Estou só demonstrando aqui. ADM 01, por exemplo, vou colocar aqui administrativo. Vem aqui e salvo. Então, aqui eu já tenho o meu nível de filial, que é a unidade Goiás. Já adicionei aqui 3 setores, né, 3 processos aqui dessa unidade. E agora, o próximo passo seria cadastrar os meus equipamentos dentro desse processo produtivo. Vou utilizar como exemplo aqui a máquina de içamento e transporte, né? Então, clico aqui em cima e vou adicionar, por exemplo, uma ponte rolante. Vou também criar um tag para essa ponte rolante, como por exemplo, pode ser qualquer um, tá, pessoal? Vou colocar aqui P001. Vou colocar aqui a descrição, esse ativo que eu estou criando é do meu equipamento, ponte rolante 01. Pode também colocar aqui, por exemplo, 5 toneladas e vou salvar. Então, aqui eu já criei a unidade Goiás, primeiro nível, segundo nível, setor que é máquina de transporte e içamento, e coloquei um ativo aqui já dentro deste setor. Poderia criar mais outra ponte rolante, como por exemplo, então é só você seguir o mesmo conceito. Clica aqui no nível anterior e adiciona um nível relacionado a ele, né? Dizemos também itens pais adicionando os itens filhos, né? Como por exemplo, vou colocar aqui P002, ponte rolante 02. E assim por diante, tá? Você vai cadastrando aqui quantos equipamentos você quiser, né, que você tem aqui dentro do seu setor. Feito isso, vamos ensinar aqui para vocês aqui agora, demonstrar como você vai cadastrar o quarto nível. Aqui vou cadastrar, por exemplo, nessa ponte rolante 1, o meu conjunto, que é o meu conjunto de translação, de movimento de translação. Então, você vem aqui, coloca um tag, como por exemplo, 020, pode ser, mas pode ser qualquer um. Você vai colocar a descrição desse conjunto que você está criando, né? Como, por exemplo, aqui, movimento de translação. E salva. E aqui eu já tenho o meu primeiro conjunto criado. Poderia criar outros? Poderia. Só você clicar aqui adicionando os níveis. Então, até aqui eu já tenho o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Agora eu vou demonstrar a criação, então, do quinto nível, que é o meu subconjunto. Vou criar, por exemplo, aqui o motor de acionamento. Como, por exemplo, vou colocar um tag aqui que eu criei, colocar aqui motor de acionamento, vem aqui em salvar. Então, feito isso, aqui eu já tenho a demonstração da criação de uma árvore de ativos, né? De uma parte dela, na verdade, né? Seguindo aqui, primeiro nível, unidade, segundo nível, setor, área ou processo, terceiro nível, eu tenho aqui, então, o meu ativo, quarto nível, conjunto, quinto nível, subconjunto. Então, você vai fazendo aqui dessa forma, né? Você pode cadastrar quantos equipamentos você precisar, quantos ativos, quantos conjuntos, subconjunto, conforme a sua realidade. E aqui eu já demonstrei para vocês, né, como fazer esse cadastro, né, como construir a sua árvore de ativos utilizando nosso software de maneira fácil, né, simples e intuitiva. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado!